Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, hein? Hoje no nosso canal a gente estará falando um pouquinho sobre dicas de prova aí. São bem legais, né? O pessoal tem gostado bastante aí das interpretações de questões, né? Que levam um pouquinho aí de dúvidas, né? E a gente estará falando um pouquinho sobre essas dicas aí, tá bom? Mas antes de ir ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações, deixar o seu like e comentar, tá bom? Então vamos ao vídeo. Nessa primeira questão, né, a gente tem aqui falando assim, ó. Com chuva, o risco de derrapagem aumenta. Os cuidados, dentre outros, que se devem tomar são, né? Então, quando a gente tem períodos de chuva, quais são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente vai sair com o veículo, né? Então, cuidados são esses aí, ó. Letra A, reduzir velocidade e aumentar a tensão. Então, esse é um cuidado importante que todo condutor defensivo ele precisa ter. Letra B, aumentar a velocidade e aumentar a tensão. Será que a gente tem que aumentar a velocidade também junto? Né? Então, em condições aí de chuva, a gente não aumenta a velocidade, né? Letra C, reduzir a velocidade e desligar os limpadores de para-brisa? Não, porque se tá chovendo, por que você vai desligar o limpador de para-brisa, né? E letra D, usar pneus sem sulcos e ligar os limpadores de para-brisa. O que são os sulcos? Sulcos são aquelas regueiras que o pneu tem, né? Popularmente falando, a gente fala frisos. Então, esses frisos, eles são importantes, né? Justamente para escoamento de água e não pode ficar sem os sulcos, tá bom? Então, no caso dos sulcos aí, eles são importantes para você ter aí um bom corte de água pelos pneus aí, beleza? Então, nossa resposta aí, ó. Com chuva, o risco de derrapagem aumenta. Os cuidados, dentre outros, devem ser tomados são. Então, no caso aí, a gente tem a letra A, né? Que é a questão de reduzir velocidade e aumentar a nossa tensão aí, beleza? Segunda questão, a gente tem assim, ó. A principal causa de capotamento e tombamento são, né? Então, quando a gente fala em capotamentos e tombamentos, você tem que pensar o que leva os veículos aí a entrarem nessa situação. Então, primeira opção que a gente tem, má conservação dos veículos, ajuda também, mas não é um fator, falar assim, principal que leva os carros a capotarem ou a tombarem, tá bom? Então, vamos à outra opção, letra B. Conversão à direita, né? Só do carro fazer uma conversão, todo carro tomba quando faz uma conversão à direita. Então, também não tem lógica aí. Letra C, alta velocidade. Então, quando a gente fala assim que o veículo está entrando em alta velocidade, há riscos de tombamento ou capotamentos? É uma opção a se pensar, né? E letra D, circulação em rotatória. Depende, se a circulação for feita dentro da velocidade normal, né? Então, não tem o porquê do carro capotar ou tombar, tá bom? Então, nossa resposta aí é alta velocidade. Então, quanto maior velocidade o carro entra, fazendo qualquer tipo de curvas, conversões, né? O carro vai capotar, né? Então, a alta velocidade indica aí possíveis situações aí de capotamentos ou tombamentos, beleza? Próxima questão aí, a gente tem, ó. A distância percorrida desde o momento em que o condutor percebe o perigo e executa a ação de frenagem correspondente chama-se, então, desde o momento em que o condutor ele percebe o perigo e executa a ação de pisar no freio, né? Como que a gente chama essa situação, né? O que é essa situação? Então, letra A, você tem a opção, ó, distância de percepção e reação. Letra B, distância de frenagem. Letra C, distância total de parada. E letra D, distância de segmento. Então, só para vocês entenderem, a gente tem 3 tipos de distância. Ou você tem a distância de reação, ou você tem a distância de frenagem, ou você tem a distância de parada. São 3 tipos de distâncias. Quando a gente fala na distância de reação, é aquela que o condutor ele percebe o perigo. Ó, a resposta aí, ó. Ele percebe o perigo e a ação dele imediata é de pisar no freio. Então, só o conceito de reação é isso. É o momento em que ele percebe o perigo e a ação dele é de pisar no freio. Quando cai em prova perguntando assim, o que é distância de frenagem? Distância de frenagem é desde o momento em que o freio foi acionado
até o percurso todo que ele gasta ali, até a parada dele total. Então é esse percurso, desde o momento que o freio foi acionado até a parada, beleza? E o que seria a distância de parada? É a soma de todos esses tempos. É o tempo que se gastou para ver, pisar no freio, o tempo gasto na frenagem até a parada total do veículo ali, beleza? Então são esses 3 tipos de distâncias que a gente tem. Pode ser chamado como distância de reação ou tempo de reação, tá bom? Mesma coisa, significa a mesma coisa, beleza? Então nossa resposta aí vai ser a letra A, que é a distância de percepção, que é aquela que o condutor percebe que viu o perigo, viu o obstáculo e automaticamente a ação dele de pisar no freio, ok? E nossa última questão, ó. É proibida a ultrapassagem em... Então você tem alguns lugares que são proibidos ultrapassagens. Em que lugares são esses? Então letra A, você tem via de mão única. Você acha que numa via de mão única você não pode ultrapassar? Letra B, pontes. A gente pode viajar em pontes? Pode. A gente pode ultrapassar em pontes? Então, é uma opção que a gente tem aí a se pensar. Ó. Vias com linhas tracejadas. Se a linha é tracejada, significa que ela é pontilhada. Então, se ela é pontilhada, será se eu posso ultrapassar? Então, nesse caso, se pode ou se não pode. Se é pontilhada, a gente pode, né? Então, nesse caso aí, pode. E a letra D, via de mão dupla. Então, você tem uma via que é mão dupla. A gente não pode ultrapassar em via de mão dupla? Será? Então, nesse caso, eu acho que a gente pode, né? Então, desde que a via permita, a distância permite, a sinalização permita, né? A gente pode fazer ultrapassagens em via de mão dupla também, tá bom? Então, das opções aí que a gente tem, seria a letra B. Você não pode fazer ultrapassagens em pontes, tá bom? É proibido fazer ultrapassagens em pontes. Vocês vão perceber que normalmente em cima de pontes, viadutos, túneis, a linha sempre é contínua. Só vai ser permitido caso o lugar lá esteja com linha seccionada. Mas duvido muito de acontecer, porque são lugares perigosos aí para se fazer as ultrapassagens. Beleza? Espero que tenham gostado, curtem bastante, compartilhe com seus amigos aí que tem tentado tirar carteira aí. São as dicas boas aí que a gente vai passando aí pra você ficar bom pra ir lá e tirar pelo menos 21, né? Aqui em Minas é 21, né? O mínimo. Então, você possa se dar bem lá na hora da prova, tá bom? Tô muito feliz, tem muitos alunos meus também, da autoescola mesmo, até mesmo outras pessoas também que já falaram pra mim que algumas dicas, assim, lembrou na hora lá na prova, né, que tem ajudado. Uma das últimas aí que a gente colocou aí sobre motocicleta, motoneta, triciclo e quadriciclo, né, uma dúvida que alguns alunos aí têm. Eu tive uma aluna que virou pra mim e falou assim: "Nó, Diana, lembrei de você na hora, né, que caiu na prova perguntando dela qual que era a posição que se andava quando você anda numa motocicleta", né? Aí ela lembrou da dicasinha aí, tá bom? Então fico feliz que vocês tenham gostado aí, estejam gostando, né? E comentem e curte bastante aí, tá bom? Até o próximo vídeo.